Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos trabalhar aí hoje uma aula sobre o gerenciador de estilos de dimensionamento, né? Que é a forma que a gente tem no AutoCAD de trabalhar com as cotas. Então vamos lá. Quem é que são as cotas, né? As cotas são essas pequenas indicações de dimensões que a gente tem no desenho. Existem dois tipos de cotas, as cotas que a gente chama de externas, que é o caso dessa aqui, por exemplo, 0,70. Ela indica a medida daqui até aqui. Você observa que os tracinhos, né, vão partir do objeto, como é o caso aqui que a gente tem nessa cota de 2,05. E a gente tem as cotas internas, por exemplo, essa de 2,75, que é a medida interna desse quarto, então da parede aqui do lado de dentro até a parede do lado de dentro, é uma cota interna na vertical. E o 3,20 aqui, que é uma cota interna na horizontal, então dessa parede aqui até essa parede aqui a gente tem 3,20. Nesse pequeno projeto que a gente está trabalhando, as alvenarias estão todas lançadas com espessura de 0,15, né? É uma simplificação para quem está começando e para quem está retomando aí os assuntos, né? Em revisões e tal. Então acaba sendo uma coisa bastante útil aí nesse sentido, né? Nossas portinhas aí com 90 e tal. Então, como é que a gente faz para criar esses estilos de cota de forma que fique fácil, né? Então vou tentar passar para vocês nessa aula qual é a lógica que a gente utiliza na criação das cotas no AutoCAD, né? Isso é feito com o gerenciador de estilos de dimensionamento que a gente acessa com a letra D. Então fica bem fácil de lembrar, porque cota é dimensão, dimensão, dimensionamento, D é a letra, D Enter, né? É o que a gente usa no AutoCAD para abrir o gerenciador de estilos de dimensionamento, que é isso que você está vendo aí na tela agora, né? Esse gerenciador de estilos de dimensionamento, ele funciona assim. Nosso ponto de partida vai ser o estilo chamado ISO 25, ele é o estilo padrão, né, num arquivo novo do AutoCAD, na sua versão normal, né? Então, ao acessar o gerenciador, o ISO 25 está ali. Primeira coisa que a gente tem que fazer, que é o nosso ponto de partida, né, é entrar no The Enter, pegar aí essa nossa cota, esse nosso estilo de cota, que é o ISO 25, e criar uma cota. Então, vou fechar aqui, vamos criar uma cota, vamos criar uma dimensão linear. O atalho é DLI para dimensão linear. Então, vou clicar aqui no primeiro ponto, clicar no segundo ponto e puxar para cima, né? Vamos observar aí o que tem de estranho nessa cota. Primeiro, essa cota está gigante, ela tem que diminuir. E segundo, ela não está exibindo duas casas decimais como ela tem que exibir, né? Então, qual é a conta que você vai ter que fazer? A conta é bastante simples. É quanto que você quer usar nessa dimensão da cota. Qual é o tamanho de texto, né, que você precisa usar na cota externa? Qual é o tamanho de texto que você precisa usar na cota interna? Eu recomendo que você use o mesmo tamanho. Esse vai ser o nosso ponto de partida. Tá? Então está aí feita a nossa cota. Dois ajustes são necessários: o ajuste de tamanho e o ajuste aí nas casas decimais. Só que a gente não trabalha com a ISO 25. Tá? Como a ISO 25 é um dos estilos aí originais, a gente deixa lá resguardada. O que a gente vai fazer é criar um estilo novo, clicando nesse botão, botão New, e vamos dar um nome aí para as nossas cotas externas que estão começando com esse estilo ISO 25. Vamos então continuar. Isso vai trazer a gente para a janela de configuração que você está vendo aí na tela. O estilo de cota tem uma série de parâmetros para a gente ajustar. Então aqui a gente configura as linhas, aqui a gente configura os símbolos, que é o caso das setas que estão sendo utilizadas nas cotas. Esse é o campo de texto, onde a gente regula aí valores de texto e posicionamento. Essa guia é uma guia fit, é uma guia ajuste. A guia ajuste, ela permite um ajuste muito especial que a gente vai ver daqui a pouquinho. E a guia unidades primárias, onde a gente vai configurar aí a quantidade de casas decimais que vão ser utilizadas e tudo mais. Nosso ponto de partida para ajustar o tamanho é aqui na guia texto. A gente vai observar qual é o tamanho dessa guia texto. Então você repara aqui que o texto está com tamanho de 2,5, né? 2,5 metros. Então, eu quero trabalhar com uma cota que vai ter um tamanho de 0,15.
Então, para que um texto de 2,5 fique com 0,15, a gente vai fazer uma conta bastante simples. Eu vou abrir aqui a calculadora. E a gente vai colocar aqui na calculadora uma pequena divisão. 0,15, que é o tamanho que eu desejo, dividido por 2,5, que 2,5 é o tamanho atual do texto. Então, eu quero saber quanto o valor que eu quero é menor ou maior do que o valor atual que está ali. 0,06. Então, se eu pegar 2,5 e multiplicar por esse valor de 0,06, eu vou conseguir uma cota de 15. Aonde que a gente ajusta isso, gente? Aqui, ó, na guia FIT, tem um campo aqui embaixo chamado use, né, sobretudo, overall, a escala D, e aqui você vai entrar com esse valor da escala. Então, vamos colocar aqui 0,06, que é o resultado que a gente tem aí da conta da calculadora, porque o nosso texto está com 2,5, e ele vai ser multiplicado pelo multiplicador que a gente indicar aqui nessa casinha. Então, esse multiplicador ele não vai atuar só sobre o texto, tá? Ele vai atuar sobre todos esses campos que apresentam medidas, né? Então, é o tamanho da flecha que vai mudar, o espaçamento das linhas está sujeito a esse multiplicador, o tamanho do texto, distância do texto para a linha. Todos esses parâmetros dimensionais vão estar sujeitos à escala que a gente colocou aqui. Então, quando eu coloco 0,06, o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando todos os valores, inclusive o do texto, por 0,06, para que o nosso texto resulte com 0,15. Feito isso, está criado o nosso estilo, vamos criar aí, então uma dimensão linear desse canto até esse canto e puxar aqui para cima. Então, você vai observar que o ajuste do tamanho, o ajuste da dimensão, ele já está feito, né? Então, partindo do ISO 25, a gente cria um novo estilo para cotas externas, baseado em ISO 25, e realiza esse primeiro ajuste, que é o tamanho, né? Que a gente vai, lá na guia FIT, use Overall Scale, a gente vai entrar no gerenciador, e aqui na guia FIT tem esse campo Overall Scale, onde a gente vai entrar com a conta da calculadora, né? Como que a gente chegou nesse número, né? Retomando, a gente usou a calculadora, entrando aí com o valor que a gente deseja, que no caso é 0,15, dividido por 2,5, que é o valor que o texto está apresentando. Isso dá para a gente o resultado 0,06. Então, com o texto aqui de 2,5, multiplicado pelo valor que está aqui, 0,06, a gente obtém um texto cuja altura é 0,15. Segundo ajuste que é necessário a gente fazer é o ajuste das casas decimais. Então, vamos lá para o nosso ajuste 2 das casas decimais. Ele precisa ser feito nessa guia que se chama Primary Units. Então, vamos entrar lá de novo, pegar o nosso estilo de cotas externas, modificá-lo e vamos para essa guia Primary Units. O campo da precisão, ele está aqui em cima. Ó. Então, aqui é que você vai definir quantas casas decimais o estilo de cota está utilizando. Tá? Então, Precision, né? Utilize 0,00, porque esse é o ajuste que garante que a gente vai ter duas casas decimais. O segundo ponto que eu quero que vocês prestem atenção é esse campo aqui embaixo, que se chama supressão de zero. Suprimir é arrancar, tirar fora, fazer desaparecer. Existe o leading e existe o trailing. Tá? Então, a supressão de zero, quer dizer, suma com o zero, está ligada. Isso vai fazer com que o zero desapareça. Repara aqui no 1,2 e aqui no 0,8, que está aparecendo com uma casa decimal só. Então, quando eu desabilito a supressão de zero, os números são exibidos então com as suas duas casas decimais, tanto 1,20 quanto 0,80. A gente tem dois campos aqui nessa área, o leading, que controla os zeros antes da vírgula, e o trailing, que controla os zeros depois da vírgula. Presta atenção aqui no 0,80, se eu habilitar o leading, o zero que estava antes da vírgula vai desaparecer. Se eu habilitar o trailing, o zero que estava depois da vírgula também vai desaparecer. Então, para que ele mostre os zeros tanto antes quanto depois, né, da vírgula, separador decimal, é necessário que nesse campo supressão de zero esses dois valores estejam desabilitados, né, desligados. Quando a gente bater um OK e fechar, você vai reparar que a nossa cota de 7,20 já está certinha com as duas casas decimais. Né? E aí ela pode ser usada com DLI, que é a dimensão linear, para você fazer aí as cotas do projeto.
ok? Então isso termina aí com o primeiro ajuste, que é o ajuste das cotas externas. Agora que a gente já ajustou a questão do tamanho e a questão das casas decimais, a gente vai criar um novo estilo para as cotas internas. Esse estilo vai ser baseado nas cotas externas, porque a externa já tem o ajuste de tamanho, a externa já tem o ajuste das duas casas decimais, a gente já desligou a supressão de zero, então esses ajustes já foram feitos. Para isso, a gente vai de novo aqui nesse botão, New, Novo, vamos criar aqui um estilo chamado Cotas Internas e ele vai começar com o estilo Cotas Externas, ele é baseado em cotas externas. Vamos então modificar os parâmetros da cota interna. Criando então esse novo estilo de cotas internas a partir das cotas externas, eu vou voltar lá para a imagem para que a gente possa dar uma olhada nessa imagem e observar o seguinte: as cotas internas, elas sempre são posicionadas nos cantos, né? Então essa é a primeira característica que a gente tem aí. Segunda característica é que ela não tem as linhas, né? Ela simplesmente apresenta o valor numérico, mas as linhas estão ausentes. Então agora que a gente observou essas duas características, a gente sabe quais são os ajustes que a gente vai ter que fazer nas cotas externas. A gente vai ter que fazer as linhas desaparecerem e a gente vai ter que fazer o texto ficar no canto. Então vamos voltar aqui para a nossa imagem. O que a gente vai fazer? A gente vai suprimir as linhas, fazendo com que elas desapareçam. Isso é feito na primeira guia, Lines. Reparem que as cotas têm tanto as linhas de dimensão, que são dimensionamento, que são as Dimension Lines, que são essas que têm as flechas, quanto as linhas que a gente chama de Extension Lines, que são essas linhas que partem do objeto. Essa área aqui de cima é a área das linhas de dimensionamento, Dimension Lines, e toda essa área aqui de baixo é a linha das Extension Lines, que são as linhas de extensão. A gente tem aqui campos de supressão, ó, tanto da Dimline 1 quanto da Dimline 2, e os campos de supressão da Extension Line 1 e Extension Line 2. Eu vou então suprimir a Dimline 1. Você vai observar que a Dimline 1 suprimida vai desaparecer a flechinha do lado esquerdo. A Dimline 2 suprimida vai desaparecer a flechinha, a linha e a flechinha do lado direito. Quando a gente suprime as Extension Lines também, né, ó, a gente já conseguiu suprimir as linhas, a gente já está mostrando só o valor. Eu vou dar um OK e vou fechar para que a gente possa criar aí uma cota interna. Vamos puxar aqui então de um canto para o outro. Está ali a nossa cota interna, né? É uma dimensão aí de 3,20. As cotas são dimensões automáticas, né? Então, é muito importante que a gente trabalhe com cotas e não com textos, né? Se o projeto vier a sofrer alguma alteração, esses valores das cotas, eles acabam sendo atualizados. Então, se eu pegar, sei lá, toda essa lateral do projeto, por exemplo, e aumentar de tamanho, você vai observar que as cotas foram atualizadas para as novas dimensões, tá? Por isso que em cota interna a gente não deve usar texto, a gente deve configurar, sim, um estilo de cota, né, que vai deixar as coisas aí com o tamanho certo, sempre com o tamanho certo, né? Essa medida é uma medida automática, então, baseada nos pontos que a gente informou. Feito a supressão das linhas, a gente vai para o próximo ajuste, que é a gente vai mudar o posicionamento horizontal do texto, para que ele fique no cantinho. Onde é que a gente vai fazer isso? Cotas internas, vamos modificar. Você vai entrar na guia texto, e aqui, ó, Text Placement, place é lugar, placement é posicionamento. Posicionamento do texto horizontal, repara que ele está centralizado. A gente vai colocar ou no primeiro clique ou no segundo clique. Tá? Na configuração de cotas não tem esquerda ou direita, tem primeiro clique e tem segundo clique. Eu vou escolher aqui o segundo clique, vou bater um OK e vou fechar. E você vai observar que o número já foi automaticamente parar lá no canto, né? Como foi então configurado para o segundo clique, repara que se eu der um DLI e criar uma dimensão linear com o primeiro clique aqui e o segundo clique à esquerda, você vai reparar que esse número vai ficar à esquerda porque é onde eu dei o meu segundo clique. Se eu der o meu segundo clique criando daqui para a direita, meu segundo clique está à direita e o número vai ficar à direita, tá? Então aí com isso você tem os dois estilos de cota criados, cotas externas, cotas internas. A única coisa que você tem que lembrar é que se porventura você mexer no tamanho,
das cotas externas, né? E modificar aqui, de repente, na guia Fit um multiplicador, deixar ele um pouco menor, por exemplo, 0,05, vai ser muito importante que nas cotas internas você também realize esse ajuste, modificando as cotas internas para o mesmo multiplicador que foi adotado nas cotas externas. Então aí você tem os estilos de cota configurados. Então a gente tem aí algumas questões finais para trabalhar. Primeira questão é aonde que eu escolho como que eu vou criar uma cota externa ou como que eu vou criar uma cota interna. Para isso você vai vir aqui em cima, nessa ribbon. Ribbon é o nome dessas réguas que aparecem aqui em cima. Essa ribbon chama-se Annotate. Toda essa área aqui é a área respectiva às cotas, né, na ribbon Annotate. Então aqui em cima tem o estilo que está sendo usado para criar a cota. Se eu abrir essa lista e escolher cotas externas e criar uma cota, ele vai criar uma cota, então, que é externa. Se na lista eu selecionar meu estilo de cotas internas e criar uma cota, espera aí que eu digitei errado, pronto. Ele vai criar, então, uma cota interna, onde as linhas estão suprimidas e ele vai mostrar apenas o texto, né, descentralizado. Tem vários tipos de cotas, mas uns são mais usuais do que outros, né? Os que a gente acaba usando mais são os primeiros tipos, que são os seguintes. Para você conseguir ver isso direitinho, eu vou fazer um triângulo aqui. Primeiro tipo de dimensionamento que a gente faz é a dimensão linear, que é o DLI. Tá? Então, dimensão linear, DLI. Isso vale para cotas horizontais e isso vale para cotas verticais. Pô, professor, mas fez cota interna, não tem problema. Ó. Você clica sobre elas, abre aqui e troca o estilo delas. Né? E automaticamente ele vai trocar o estilo dessas cotas para você. Tá? O estilo que tiver aqui é o estilo que está valendo a hora que uma cota for criada. Se eu quiser essa cota inclinada, eu não vou conseguir criar ela com uma dimensão linear. Então, vou precisar de um outro tipo de dimensão, que é uma dimensão alinhada. Uma dimensão alinhada. A gente usa exatamente essas iniciais, DAL. Se eu usar DAL, que é a dimensão alinhada, eu vou criar daqui até ali, e ele vai criar, então, essa dimensão alinhada. Um terceiro tipo de cota que a gente usa bastante é a dimensão angular. Então, do mesmo jeito que DLI é dimensão linear, DAL é dimensão alinhada, o DAN é uma dimensão angular. Na dimensão angular, nós selecionamos duas linhas e ele cria, então, uma cota que mostra para a gente qual que é o ângulo que está acontecendo nessas duas linhas inclinadas. Se você quiser, você pode simplesmente abrir aqui, nessa flechinha de baixo, e escolher a dimensão linear, a dimensão alinhada ou a dimensão angular. Se você demorar um pouquinho com o mouse em cima, ele vai mostrar para você um desenho de como são as dimensões lineares, alinhadas e angulares. Né? Então isso acaba ajudando a gente aí a lembrar. Então, Ribbon Annotate é o lugar que a gente escolhe o estilo de cota que está valendo, né? E eu coloquei um slide final aqui para ajudar você a lembrar que as dimensões lineares são feitas com DLI, dimensões alinhadas e inclinadas são feitas com DAL e as dimensões angulares são feitas com DAN. Esse último que eu coloquei, que são as dimensões contínuas, DCO, ele acaba sendo predileto do aluno, porque o aluno adora economizar tempo, né? Não só o aluno, né? Qualquer profissional adora economizar tempo e otimizar o trabalho. Para que a gente usa DCO? Então, vamos criar aqui uma dimensão linear, daqui até aqui, e puxar para cima. Se eu quiser simplesmente continuar essa cota, né, para a direita ou na vertical, tanto faz, eu vou usar o DCO e vou dar um Enter. Então, repara que ele vai dar uma continuidade a partir daquela cota. Ao clicar nos pontos, ele vai automaticamente colocar as cotas aí para a gente nas respectivas posições. Tá? Então é isso aí, gente. DLI para dimensão linear, DAL para alinhada, DAN para angular e DCO para contínua. Né? Recapitulando aí, como finalzinho, a gente partiu de ISO 25, não transformou ela, criou um novo estilo cotas externas.
Nas cotas externas, a gente efetuou 2 ajustes. A gente viu o tamanho do texto, viu o tamanho que a gente quer o texto, veio na guia FIT, aplicou um multiplicador aqui, e depois a gente foi em unidades primárias, optou por 2 casas decimais em Precision e desabilitou a supressão de zeros antes e depois da vírgula, antes no leading e depois no trailing. Foi criado dessa forma o nosso estilo de cotas externas. Depois a gente criou um novo estilo de cotas internas baseadas nas cotas externas, porque já tem um ajuste de tamanho de casa decimal. E nas cotas internas a gente fez o que? A gente foi em lines, suprimiu as linhas, né? De inline 1, de inline 2, extension line 1, extension line 2. E no texto, posicionamento do texto horizontal, a gente colocou para que ele aconteça no segundo clique, tá? Então aí a gente conseguiu finalizar essa parte de cotas. Eu mantive essa cota standard aqui, que é uma cota bem esquisitona, só para a gente dar uma ajustada e você conhecer alguns outros campos que vale a pena a gente dar uma mexida. Se eu quiser ajustar essa cota, a primeira coisa que a gente observa nessa cota é que ela está usando 4 casas decimais. Então esse é o ponto de partida, né? Só isso já levaria a gente a modificá-la, vindo aqui nas unidades primárias e trazendo a precisão então para 2 casas decimais. Repara que a supressão de zero já está desligada e ele já conserta, mantendo aí as 2 casas decimais. Segunda coisa que vale a pena a gente olhar, ó, a cota horizontal está horizontal. Na cota vertical, o texto deveria estar vertical, mas ele não está, ele está horizontal. E na dimensão alinhada, ele deveria estar inclinado, mas não está, ele está horizontal também. Isso a gente muda no texto, tá? É o alinhamento do texto. Repara que o alinhamento do texto está habilitado para horizontal, então ele vai ficar só horizontal. O ajuste correto é que ele esteja alinhado com a linha de dimensionamento. Então, se a linha é vertical, ele está vertical, se é inclinado, está inclinado, se é horizontal, está horizontal. Segundo ponto que vale a pena a gente mexer nesse ajuste é aqui, ó, o posicionamento vertical do texto está centralizado. O jeito correto não é centralizado, é o texto acima da linha, tá? Então, no posicionamento vertical, a gente vai escolher essa opção acima da linha. Acima em inglês é above. Então, ao escolher above, o texto vai automaticamente para cima da linha. E aí você conseguiu ver como que funciona esse campo de alinhamento do texto, que deve estar alinhado com a Dimension Line sempre. E o posicionamento vertical que regula se o texto está acima, centralizado ou abaixo da linha. Tudo bem? Então, com isso, gente, a gente conclui aí, né, essa aula de cotas. Eu espero que tenha ajudado vocês aí na revisão. Se vocês quiserem um arquivo de CAD para trabalhar em cima, né, e criar os estilos de cota, esse arquivo vai estar disponibilizado aí nos comentários do vídeo, tá bom? Obrigadão aí pela atenção e com isso a gente finaliza mais uma aula. Tchau, tchau.